Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Filosofia Oculta. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Sagrado Anjo Guardião, os primórdios da magia, do Daimon Assistente ao Sagrado Anjo Guardião. Só que ao invés de começarmos diretamente na instrução que eu enviei para vocês por PDF, eu queria começar a desenvolver o nosso assunto a partir daquelas ideias, a partir daquelas instruções, a partir daquele estudo que estamos fazendo via as mensagens de WhatsApp. Então, dentro deste contexto de espíritos assistentes, de Sagrado Anjo Guardião que nós estamos estudando, duas perguntas feitas pelos alunos movimentaram bastante essas mensagens de WhatsApp e deu bastante assunto para a gente esmiuçar e nos aprofundarmos melhor nessas questões. Então, duas indagações foram: como desenvolver então melhor uma consciência animista? O segundo então, qual é a diferença do Sagrado Anjo Guardião como nós o conhecemos modernamente, do espírito assistente lá dos papiros, do espírito familiar das bruxas e dos feiticeiros? Qual que é a diferença então? Então, essa diferença nós vamos ver bem profundamente no curso das nossas lições. Então nós começamos a falar do espírito assistente, o Paredos, lá nos papiros, e vamos fechar esse tema falando do espírito, falando do Daimon pessoal na teurgia. Talvez a gente possa estender, mas isso seria o tema de verdade só lá para o segundo ano de estudo do curso de Filosofia Oculta, estender para a magia sagrada de Abramelin. Mas como nós vamos falar sobre magia medieval somente lá no segundo módulo, no segundo ano de estudo, talvez não caberia aqui. Mas a gente, se eu não escrever uma instrução dando continuidade dentro do Sagrado Anjo Guardião no Abramelin, a partir daquilo que nós estudamos, nessas lições que eu já enviei, e naquela lição que eu vou enviar sobre o Daimon pessoal, que é a carta 17, e essa que eu estou terminando de escrever, que é sobre São Cipriano como espírito assistente. Aí depois de todo esse material desenvolvido, a gente pode entrar no tema do Abramelin. Porque como nós estamos vendo desde a primeira aula que começamos a falar sobre isso, é que o Sagrado Anjo Guardião, como nós o conhecemos hoje, é uma visão moderna deste espírito, deste trabalho espiritual. Romantizada, influenciada pelo neoplatonismo cristão, e que é a concepção que nós temos hoje. Então, um dos nossos alunos aqui do curso de Filosofia Oculta, mais ligado à feitiçaria, mais ligado à bruxaria, fez essa questão importante. Então, como é que a gente trabalha o Sagrado Anjo Guardião dentro da feitiçaria? Bom, não dá para trabalhar o Sagrado Anjo Guardião como nós vemos ele na tradição moderna dentro de um culto essencialmente de feitiçaria. E a gente vai... O objetivo, então, dessa introdução é falar um pouco sobre isso e também como desenvolver melhor uma consciência animista. Eu quero começar com o tema, como desenvolver melhor uma consciência animista. Como nós vimos lá na carta número 5, ou número 7, não estou lembrado aqui agora, nós começamos a desenvolver essa ideia da consciência animista a partir da conjuração dos espíritos de todas as coisas. Então você começa a fazer pequenos experimentos. Então você conjura os espíritos dos seus livros, você conjura o espírito do seu quarto, você conjura o espírito do seu banheiro, o espírito da sua casa. Você começa a fazer pequenas conjurações com essas entidades, o espírito do seu quintal, o espírito das suas flores, das suas plantas, os espíritos das suas árvores, os espíritos dos seus animais, os animais de poder, os espíritos familiares que você tem no seu entorno. É a partir deste treinamento é que nós vamos desenvolvendo uma consciência animista, uma consciência daemônica.
Veja bem, isso é um estilo de vida essencialmente goético. Isso é goécia. Como nós estamos estudando aqui no curso de Filosofia Oculta, goécia não se trata apenas da Goécia medieval salomônica, como popularmente se conhece ou se tem ideia. Goécia, na verdade, é um estilo de vida. Um estilo de vida de um feiticeiro, um estilo de vida de um bruxo, um estilo de vida de um mago da antiguidade. A comunicação com espíritos é um estilo de vida goético. É uma goécia. Então, aquela Goécia da Idade Média, aquela Goécia salomônica, é um sistema fechado, praticado dentro de uma cosmovisão. No entanto, será que os xamãs não trabalham com Goécia? Será que os feiticeiros não trabalham com Goécia? Será que antes de se desenvolver a Goécia salomônica, lá no Lemegeton, não existia nenhum outro tipo de Goécia praticado por nenhuma outra cultura? Meus irmãos, o homem tem entrado em contato com espíritos desde a aurora dos tempos. Então, um homem tem vivido um estilo de vida goético desde a aurora dos tempos. Então, isso que nós estamos falando é essencialmente goécia. Assumir um estilo de vida animista é assumir um estilo de vida goético. Conversar com espíritos é goécia. Bom, então, como melhorar essa prática, esse estilo de vida goético, esse estilo de vida de se conversar com espíritos? Nós começamos com os espíritos que estão no nosso entorno. Dentro de um trabalho de feitiçaria, nesse caminho, é comum se conjurar o espírito da cidade. Uma vez que você conjura o espírito da cidade, você tem que criar uma relação com ele. Porque entende-se que todos os espíritos que estão ao seu redor estão aos auspícios, estão sob a hierarquia espiritual do espírito da cidade. E isso tem um efeito colateral positivo muito bom. Uma vez que você conjura o espírito da cidade, faz um trato, um pacto com o espírito da cidade, a partir disso, podendo conjurar, estar em contato com todos os espíritos que estão na cidade, inclusive espíritos de mortos. Você passa a ser reconhecido espiritualmente por aquela comunidade de espíritos que está ao seu redor. Você passa a ser conhecido espiritualmente para eles como um membro desta família espiritual. E qualquer ataque mágico que magos negros tentem enviar a você, toda essa legião de espíritos que estão ao seu redor, a tua família de espíritos, se levantam para te proteger espiritualmente. Então, desenvolver um estilo de vida daimônico, goético, animista, depende de você exercitar o contato com estes espíritos. Então você vai até um túnel abandonado, entre em contato com o espírito daquele túnel. Quando chegar ali dentro, sente na tua mente, sente nas tuas emoções, sente no teu corpo físico as mudanças que acontecem em detrimento com o espírito daquele lugar. E aí você faz isso com casas abandonadas, você faz isso com cemitérios, você faz isso com igrejas que estão em atividade, com igrejas abandonadas. Você entra em contato com os espíritos de todos os lugares e tenta perceber no teu corpo, na mudança dos teus pensamentos, na mudança da sua movimentação emocional, no seu corpo físico, nas suas sensações físicas, palpáveis, táteis. O que está acontecendo, o que está mudando em detrimento
do contato da sua alma com o espírito daquele lugar que você está chegando. Isso é uma maneira muito positiva de se começar a desenvolver uma consciência animista dentro da sua prática espiritual e o contato mais efetivo com espíritos. Então, continuando nesse mesmo fio de meada, uma vez que você apoia o comércio local da sua cidade e troca com ele energia, é uma maneira de estar lidando melhor com o espírito da cidade. Então você vai fazer libações na sua prática espiritual para diversos espíritos. Você pode querer usar vinho, você pode querer usar mel para lidar com os mortos. Então você compra vinho produzido na cidade. Porque o vinho produzido na cidade é a seiva, é o sangue da própria terra onde você vive. Quando você tem plantas e você se comunica com as suas plantas diversas no seu quintal, você alimenta passarinhos, você alimenta a própria terra, e isso é uma maneira de começar a desenvolver uma relação com o espírito da cidade. Então é muito importante, quando um mago chega numa cidade, conjurar o espírito daquela cidade, para que o espírito daquela cidade o auxilie nos seus trabalhos espirituais com aquela miríade de espíritos que estão aqui no seu entorno. Então isso é um trabalho espiritual pessoal muito gratificante. É uma experiência que você obtém com esse tipo de prática muito distinta de você ficar estudando caderninho, recebendo caderninho de Rosa Cruz em casa sentado no seu sofá. É você sair para a experiência mágica de verdade. Uma outra maneira de se relacionar melhor com o espírito da cidade, dentro dessa consciência animista. É muito difícil para muitos magos, para muitos magistas, para muitos bruxos, para muitos feiticeiros estarem em comunicação e contato com outras pessoas. Para muitos magos é mais fácil lidar com espíritos do que lidar com as pessoas. É mais fácil lidar com espíritos das plantas, espíritos dos animais, espíritos assistentes diversos do que lidar com as pessoas. Ao mesmo tempo, isso é um trabalho espiritual de edificação da própria alma. Isso a gente vai falar agora no segundo tema que vamos chegar, vamos desenvolver aqui nessa introdução dessa aula que nós vamos fazer. Mas uma maneira de se relacionar com esses espíritos, com esse espírito da cidade, é você começar a participar das atividades da cidade. Então, por exemplo, na sua cidade tem uma festa que ela é uma festa da sua cidade, regional. É uma história que tem a ver com... É um acontecimento que tem a ver com a história da cidade. Esse tipo de festa, esse tipo de festival alimenta o espírito da cidade. E quando você participa desse tipo de evento, você está auxiliando a alimentar o espírito da cidade. Uma outra maneira de se começar a desenvolver uma consciência animista, daimônica, mais efetiva, é começar a deixar entregas, a deixar sacrifícios, oferendas nos lugares onde você vai. Então você vai passear num parque, não perde a oportunidade de fazer uma oferenda para o espírito daquele parque. Você vai numa dessas festas, oferece dentro dessa festa um sacrifício, uma oferenda para o espírito da cidade. Então, aonde você for, comece a desenvolver essa prática de deixar oferendas para estes espíritos, porque isso vai te auxiliar a entrar em contato com eles. Então, é dessa maneira, se exercitando com os próprios espíritos, que se desenvolve uma consciência, uma percepção de mundo animista. E aí,
no desenvolvimento desse tema, nós chegamos a essa pergunta desse outro aluno nosso, aqui do curso de Filosofia Oculta. Qual a diferença, então, do daimon pessoal como trabalhado na teurgia, que tem um contato direto com o logos, com a alma intelectual, para o espírito familiar do feiticeiro? E se esse daimon pessoal da teurgia, por ter um contato direto com a alma intelectual de cada ser humano, se ele seria hierarquicamente superior, mais elevado do que o espírito assistente, o espírito familiar da bruxa, do feiticeiro. Então, nós não podemos confundir os sistemas. Nós não podemos querer trabalhar dentro da feitiçaria a mesma ideia de sagrado anjo guardião que existe nas tradições modernas e que existem também em tradições neo-pagãs, em tradições de bruxaria moderna. É muito complicado. Então, primeiro nós temos que entender que são sistemas diferentes, embora com cosmovisões similares. Qual que é a cosmovisão do neoplatonismo teúrgico e a cosmovisão da bruxaria, da feitiçaria? É animista. Você conversa com espíritos, você entra em contato com espíritos. No entanto, o sistema é diferente. Lá no neoplatonismo, como nós já vimos na segunda lição, e vamos ver mais um pouco na terceira lição, a ideia geral é que tudo provém do um e tudo retorna ao um. O trabalho do neoplatonismo é essencialmente com o ponto, com o uno, com o bem. Então, dentro dessa cosmovisão, dentro desse sistema, o sagrado anjo guardião, como daimon pessoal, é uma entidade que é colocada à sua disposição pelo próprio Uno. Não o Uno em si, mas pelo próprio regente da região sublunar. Esse regente espiritual da região sublunar, ele te confere um daimon pessoal alinhado às virtudes do Sol, às virtudes do Deus Hélio, alinhado a essas virtudes para te acompanhar. Essa ideia foi cristianizada e hoje o que nós conhecemos dentro do cristianismo, dentro da Igreja Católica sobre o anjo da guarda é uma romantização dessa ideia do daimon pessoal que se tornou o sagrado anjo guardião em Abramelin e que se transformou no anjo da guarda dentro da igreja, na doutrina do anjo da guarda dentro da Igreja Católica. Nós não podemos pegar essa visão neoplatônica cristã romantizada deste espírito assistente e querer levar essa visão para dentro da feitiçaria. Não cabe. Porque a feitiçaria não leva em conta o uno, mas o círculo. Diferente do neoplatonismo teúrgico, cujo trabalho é sobre o ponto, a bruxaria, o trabalho é sobre o círculo. Você se envolve com uma miríade de criaturas, com a multiplicidade das formas e cada uma delas sendo independente e tendo a sua personalidade no grande corpo da deusa. Então não cabe aquela ideia do sagrado anjo guardião, do neoplatonismo, do cristianismo, dentro da feitiçaria. Porque esta entidade dentro da feitiçaria, ela assume uma outra roupagem. Que roupagem é essa? A do diabo. Dentro do sistema da feitiçaria, quando é feitiçaria de verdade, no ritual de iniciação, o neófito é apresentado pelo sacerdote ou pela sacerdotisa do clã, do convém, ao próprio diabo, o qual ele tem que fazer um pacto. Isso dentro da feitiçaria. Um pacto não necessariamente nos moldes daquele pacto do Fausto, nos moldes daquele pacto da demonologia francesa e dos grimórios posteriores, como o Grande Grimório, como o Grimório Verum. Não necessariamente naqueles termos, mas em outros termos.
A questão é que a pessoa ela é apresentada diretamente ao diabo. E quem que é o diabo no sistema da feitiçaria? A própria natureza. Esse espírito indomável, monstruoso da natureza, que ao mesmo tempo é atrativo, ao mesmo tempo ele chama a atenção, ele é magnético, ele é belo. É aquele Pan, aquele sátiro que fica tocando a sua flautinha, encantando as ninfas que são atraídas para dentro da floresta. Se te soltar pelado numa floresta, imagina o que a natureza faz com você. Ela te devora. Ela acaba contigo, é um grande monstro. Por contrapartida, nós nos encontramos numa encruzilhada. Como o universo é uma caixa de ressonância, este monstro sedutor da natureza, ele representa os nossos instintos animalescos mais profundos. Então, dentro do sistema da feitiçaria, quando você é iniciado, você é apresentado ao Senhor dos feiticeiros, ao Senhor das bruxas, o próprio diabo. Por quê? Porque é esta criatura que te dá poder e que te dá autoridade e que te dá autorização para lidar com as miríades de espíritos que existem aí no seu entorno. É o diabo. Então, dentro da feitiçaria, é por isso que não tem como você desassociar o diabo da feitiçaria, como nos sistemas modernos de neobruxaria aí, que são bruxaria Nutella. Dentro da bruxaria, da feitiçaria mesmo, não existe a possibilidade de você separar a prática do diabo. Por quê? Porque o diabo é este espírito que te dá o comando, que te dá o controle sobre esta miríade de espíritos que estão no seu entorno. E aí, dentro da escatologia cristã, esse diabo, que é a própria natureza, a força bruta e selvagem da natureza, e ao mesmo tempo sedutora, este diabo foi pintado daquela maneira negativa dentro da escatologia cristã. E aí, dentro dessa escatologia cristã, ele assumiu aí o papel de rei do inferno, e aí ele tem uma miríade de exércitos, de legiões de demônios que te servem. Isso tudo é só um reflexo cristão deturpado da ideia, do sentido original do que é o diabo, que é essa própria força da natureza. Então, o diabo é aquele que fica na espreita, é aquele que está sempre respirando no seu cangote ali, ó. Ele está presente o tempo todo. E aí quando a gente começa a estudar os folclores de todas as regiões, começa a estudar sobre os espíritos da floresta, esse ser ele é sempre retratado de alguma maneira. Aquela presença que está sempre ali na floresta, te chamando. Como se diz na bruxaria, na feitiçaria, é ele que mostra o caminho para dentro da floresta. Ele fala assim, ó, vem aqui para dentro da floresta, ele mostra o caminho para a floresta. Esse que é o diabo, que a igreja pintou como uma criatura maligna. Mas ele não é maligno, ele é uma besta, ele é a própria natureza. Então você tem que aprender a lidar com o espírito e com os espíritos da natureza. E uma vez que você faz este trabalho espiritual de lidar com uma miríade de espíritos, que tem uma miríade de personalidades, assim como os seres humanos, você começa a lidar melhor com toda a sua animosidade interior, com toda a sua bestialidade interior. Então, entrando em contato com esses espíritos, tratando desses espíritos, se comunicando com esses espíritos, nós, em contrapartida, também fazemos um trabalho direto sobre a nossa alma. E aprendemos a lidar melhor com as nossas emoções, a lidar melhor com os nossos medos, a lidar melhor com toda essa bestialidade que existe dentro de nós. Então, esse diabo dentro do sistema da bruxaria, que é o sagrado anjo guardião de toda bruxa, de todo bruxo, de toda feiticeira e de todo feiticeiro. Não naqueles moldes.
Então, é preciso tratar este ser espiritual, tratar essa criatura espiritual dentro da configuração que a sua tradição prevê. Então existe essa mesma entidade dentro das tradições de cabala crioula. Inúmeros sistemas, inúmeras tradições, existe o trabalho com essa entidade. Muitas vezes completamente distinto desse arquétipo moderno que nós temos cristianizado do sagrado anjo guardião. Eu, pessoalmente, trato com esta criatura espiritual, este daimon, o sátiro. Então o meu trato com esta entidade espiritual não tem nada a ver com essa visão romantizada das tradições modernas nos moldes do sagrado anjo guardião. E se você agora, isso vai ficar bem mais claro na lição que nós vamos estudar aqui hoje, e se você agora começa a comparar e ver que esse diabo, que é a própria natureza bruta, que você conjura, que você entra em contato, que você faz um trato, que você faz um pacto, que te auxilia, que te ensina magia e a lidar com todas essas criaturas espirituais, agora vê este mesmo papel lá na história de Simão, o mago, lá na história de São Cipriano, lá na história de Fausto, lá na história do Abramelin. É sempre aquela entidade te ensinando segredos ocultos da magia, te dando autoridade para lidar com criaturas espirituais diversas, que cumpre essa função com rompagens distintas, mas se trata da mesma entidade espiritual. Então, se você quer assumir uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo neoplatônica, você vai tratar esta entidade como um sagrado anjo guardião, um ser de luz, um ser que veio para te orientar no seu destino, um ser que veio para te instruir espiritualmente, um ser que está em contato direto com a sua alma intelectual. Mas se você assumir um estilo de vida de feiticeiro, você vai ter que lidar com ele na forma de um sátiro, na forma de um espírito assistente, o próprio diabo que te ensina os mistérios ocultos da magia, que é comandar os seres, as criaturas da natureza. Então, meus irmãos, a partir dessa introdução, a gente já pode seguir aqui na nossa aula e vamos ter que dividir essa aula em dois, tá? Então não fica muito grande e cansativo para vocês. A magia dos papiros greco-egípcios, uma coleção de feitiços, conjurações, invocações, encantamentos mágicos da antiguidade tardia, nos provê inúmeras referências acerca do conhecimento e conversação com diversos daimones ou espíritos do corpo de Deus. Na sessão anterior, nós vimos que não havia na Grécia Antiga uma mitologia dos papiros, uma mitologia ou culto centrado nos daimones, diversos como são. Por conta disso, na magia dos papiros existe uma relação direta entre as ideias de deidade, Deus, daimon e anjo, certa intercambiabilidade entre esses termos. Mas, em nossa busca pela ideia central acerca do daimon, nos papiros, essa falta de refinamento filosófico e maturidade mitológica ajuda a identificá-lo com mais clareza. Em uma nota, também na sessão anterior, eu chamei atenção para a afinidade entre os procedimentos mágicos da magia mediterrânea dos papiros, a cabala crioula da África setentrional e o xamanismo universal. O elemento é esse, o controle sobre as criaturas espirituais. Como estes papiros constituem uma primeira tentativa de sistematizar a magia, este mesmo elemento fundamental será transportado para a segunda tentativa de sistematizar a magia, os grimórios da Idade Média. Se desejamos compreender efetivamente o que é a goécia dos grimórios medievais, temos de sondar suas raízes na magia greco-egípcia antiga.
Os grimórios medievais, gregos ou latinos, derivam suas técnicas diretamente da primeira síntese da magia que encontramos nos papiros greco-egípcios. Não de fontes hebraicas desconhecidas. Trata-se, portanto, de uma transmissão de técnicas e elementos básicos utilizados na magia de uma cultura para outra. E devemos levar em consideração que, se de algum modo as técnicas de magia greco-egípcias da Antiguidade Tardia foram transmitidas aos grimórios da Idade Média, significa que seus efeitos resultantes eram atestados por todos os magos que as utilizavam e as transmitiram. Uma técnica mágica sem valor nunca seria transmitida de uma cultura para outra, ou sobreviveria ao tempo se ela não funcionasse efetivamente. Diferente disso, o que constatamos é uma evolução nessas técnicas. Umas sendo abandonadas, como as tábuas de maldições, deficções, e outras sendo acrescentadas, como o uso do círculo de proteção. A utilização de tábuas de maldição já estava presente na magia greco-egípcia desde o século V a.C. e permaneceu em seu uso no Império Romano por todas as classes sociais. Essas tábuas de maldição eram pequenas folhas de chumbo, cerâmica, gemas e papiros, onde se escreviam feitiços e conjurações acompanhadas de símbolos e caracteres mágicos, e cujo objetivo era conseguir o auxílio de criaturas espirituais para os mais diversos fins, de malefícios à magia de amor, de justiça à obtenção de fortuna. Essas tábuas de maldição eram preparadas por feiticeiros profissionais que as confeccionavam por um preço. E como podemos observar na magia greco-egípcia dos papiros, o processo de confecção de tábuas de maldição ou defício tratava-se de um processo complexo de fabricação e incluía purificação espiritual, invocações e toda uma estrutura ritual. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que, para se entender a magia e a goécia lá dos grimórios, nós temos que compreender a sua gênese, da onde ela saiu. E quando a gente vai olhar mais de perto, nós percebemos que o que é transmitido, o que sobreviveu nos grimórios e que está nos papiros, foi transmitido de uma cultura a outra, até chegar nos grimórios, por magos praticantes que atestavam as suas técnicas. Então, seguindo essa linha de pensamento, você não vai transmitir a uma pessoa um feitiço que não dá certo. Então, quando você pratica a magia e você vê que aquilo funciona, essa prática espiritual, essa prática mágica entra na sua biblioteca pessoal e você transmite isso aos seus alunos, que vão transmitir isso a outras gerações. E isso vai ser, e como no Mediterrâneo havia um grande entrelaçamento de culturas, isso aconteceu de uma cultura para outra, e não só de uma geração para outra. Então, aquilo que nós estudamos em umas lições para trás, hoje nós não fazemos nada diferente do mago do passado. Nós fazemos a mesma coisa, nós refinamos a técnica, nós refinamos os métodos, mas nós fazemos a mesma coisa. Quando a gente consegue enxergar isso na tradição da magia, fica mais fácil isolar as suas técnicas dos seus sistemas. Para que o efeito mágico dessas tábuas de maldição pudesse ser ampliado, os feiticeiros da antiguidade a depositavam em zonas de poder, como cavernas, um buraco no chão ou perto do mar, florestas e campinas, mas principalmente tumbas e caixões em cemitérios. E algumas deficções poderiam ser dedicadas especialmente às almas dos mortos, que auxiliavam os feiticeiros em troca de descanso eterno, prometido a eles previamente. E é muito interessante notar que nos encantamentos e conjuros escritos
nessas tábuas de maldição, os deuses sempre estavam presentes, autorizando toda a operação. Os deuses mais presentes nas deficções eram aqueles associados ao mundo dos mortos. Hermes, Hécate, Core, Perséfone, Gaia, Deméter e Hades. Na medida em que se aumenta o intercâmbio cultural e miscigenação mágica de culturas do Mediterrâneo, outros deuses começaram a aparecer nas tábuas de maldição, a maioria sendo egípcios, depois romanos e, finalmente, judeus. A magia greco-egípcia dos papiros é fundamentalmente animista. O cosmos pulula de criaturas espirituais. E muito embora sacerdotes, magos, feiticeiros e filósofos teúrgicos da antiguidade tentassem estabelecer uma hierarquia celestial em categorias rígidas, a grande maioria das pessoas nas culturas do Mediterrâneo não. Para essas pessoas era difícil discernir entre espíritos de natureza e das zonas de poder, deuses e anjos, mortos e santos. Todos cabiam dentro da definição de daimon como popularmente compreendida. E é especialmente interessante notar que a magia conjuratória dos grimórios medievais herda dos papiros greco-egípcios e fundamentalmente da cultura egípcia a inclinação autoritária que mais faz a evocação parecer um ritual de exorcismo do que uma imprecação. Na magia egípcia dos sacerdotes, ameaçavam e chantageavam os deuses que convocavam. Essa violência e agressividade contra os daimones convocados, o mago salomônico não herdou dos cristãos, mas da própria tradição da magia conjuratória. O cristianismo, ou a tradição católica, apenas assimilou também esse aspecto espiritual da espiritualidade egípcia. No catolicismo popular, ainda é comum fiéis ameaçarem de tortura as imagens de santos caso seu pedido ou prece não for atendida. Aqui eu coloco agora uma diferença entre um feitiço de amor em uma tábua de maldição e uma convocação medieval de um demônio e de mortos. E aí vocês vão notar nesse quadro comparativo que o método é muito similar, ele é muito autoritário. Então, essa maneira que o mago tem de lidar, o mago medieval, de lidar violentamente com os espíritos, ela na verdade não é cristã. Porque o mago medieval seguia uma cosmovisão cristã. Ela não é cristã, mas ele herda isso da própria tradição da magia. Na tradição da magia egípcia, é muito comum conjurações e maldições a criaturas do deserto. Fazer dessas criaturas do deserto, que são criaturas que se entendem serem avessas à consciência humana por conta da personalidade delas, essas criaturas eram conjuradas sob duras sanções. Então isso o mago herda dos egípcios e não dos cristãos. A magia dos papiros gregos também propõe que o feiticeiro conjure um espírito assistente. Essa é uma prática ancestral do xamanismo universal e está presente na tradição da magia desde os tempos imemoriais. Isso é tão comum na tradição da magia e era reconhecidamente uma prática popular que Irineu de Leão descreveu no seu famoso Contra as Heresias que a fonte do poder oculto de Marcos, um mago, um gnóstico do século II depois de Cristo, era um espírito assistente que o acompanhava e através do qual ele profetizava. Da mesma maneira, Simão, um mago, também foi acusado em Os Reconhecimentos Clementinos, que descrevem o convívio entre Clemente e o apóstolo Pedro, de derivar os seus poderes de um espírito assistente. Nos papiros, esse espírito assistente que serve o mago aparece como paredros, sempre associado às ideias de anjo, daimon, incluindo espíritos de morto, ou divindade tutelar. Mas ele também aparece como Eros e como Aion, uma deidade helênica associada ao tempo e ao zodíaco. Às vezes, o Paredros, também como um grande deus e detentor de muitos poderes, um arquidaimon,
Assim, desde a antiguidade tardia, o espírito assistente era um anjo ou daimon com poderes miraculosos, responsável ou agente por trás dos poderes ou capacidades espirituais de um mago. Aqui eu falei que Aion é uma deidade helênica. Aion não é uma deidade helênica. A deidade helênica aqui é Eros. Aion é uma deidade caldeia. Ok? Vamos lá. E agora uma passagem dos papiros mágicos gregos. Abre aspas. Ele o servirá adequadamente para o que você tiver em mente, ó abençoado iniciado na magia sagrada, e realizará isso para você, esse assistente mais poderoso, que também é o único Senhor do ar. E os deuses concordarão com tudo, pois sem ele nada acontece. Isso é uma passagem tirada diretamente dos papiros mágicos gregos, falando sobre o Paredos e a autoridade espiritual do Paredos. Ou seja, é uma criatura espiritual, é um assistente mágico que você vai conjurar ele e que ele vai te dar poderes sobre as criaturas espirituais da terra e do ar. E os feitos através dele não serão julgados nem pelos deuses. Então trata-se daquela entidade que desde a antiguidade o mago tem por objetivo fundamental entrar em contato. Porque é através dessa entidade, ela é a fonte de todos os poderes dele como um senhor da arte da magia. Vamos continuar. Ao cruzarmos as referências que temos acerca do Paredos nos papiros, o daimon pessoal na teurgia neoplatônica, o sagrado anjo guardião na magia de Abramelin, o anjo da guarda na tradição católica e o animal de poder no xamanismo, logo inferimos que se trata do mesmo fenômeno espiritual universal, presente na tradição da magia desde o seu arcaico início. Ao compararmos os métodos estabelecidos por Abramelin para se obter a conversação e conversação com o sagrado anjo, conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião, e os métodos encontrados nos papiros para se obter o auxílio do Paredos, é possível ver uma íntima identidade entre eles. Na citação no fim do parágrafo acima, note o termo magia sagrada, ou seja, magia sagrada lá nos papiros, identificando a arte de se lidar com o daimon assistente, com o Paredos, já com uma magia sagrada, justamente o nome da técnica do Abramelin. Comumente associado, olha só, o termo magia sagrada, comumente associado à magia sagrada de Abramelin. É preciso que o mago passe por uma árdua e penosa disciplina de purificação espiritual. Isso refina a alma intelectual para que ele possa estar receptivo à sabedoria transmitida pelo espírito assistente. Ou seja, é necessário uma árdua disciplina espiritual para que você possa de verdade entrar em contato com o teu anjo da guarda, com o teu diabo pessoal. Esse refinamento espiritual, ele consiste de práticas espirituais como orações, jejuns, disciplinas diversas, para que você conjure, para que você refine, purifique a sua alma intelectual e possa receber a instrução espiritual que o teu daimon pessoal, o teu sagrado anjo guardião te transmite. O sagrado anjo guardião da magia de Abramelin delega a criaturas menores e subordinadas a ele a execução de tarefas. O Paredos dos papiros, por outro lado, age diretamente sobre as demandas do mago. Ou seja, enquanto o sagrado anjo guardião lá do Abramelin vai mandar outros espíritos infernais para realizar aquilo que você pede para ele, diferente, lá nos papiros mágicos gregos, o Paredos é quem faz. Ele não pede ninguém. Ele tem o poder de ir lá e fazer.
Como a magia de Abramelin pode ser classificada de tipo salomônica, inserida na tradição salomônica, essa ideia de hierarquizar criaturas que obedecem ao sagrado anjo guardião vem da própria tradição salomônica, já presente em O Testamento de Salomão, onde a invocação de anjos e seres de hierarquia espiritual superior precede a convocação de demônios. Mas seja como for, o espírito assistente é dotado de poderes sobrenaturais incríveis desde a antiguidade. Pois sem ele nada acontece na citação acima. Sem poder e a intervenção do espírito assistente, um mago de fato não realiza proezas, taumaturgia mágicas. O espírito assistente ou deidade tutelar não é apenas a fonte por trás dos poderes do mago, mas também de seu próprio conhecimento de magia. A magia ou sabedoria transmitida pelo espírito assistente ao mago é única e individual, reveladora e transcendente, um conhecimento adquirido espiritualmente e capaz de forjar o caminho individual de iniciação de cada mago. E esse parece ser um elemento que se manteve vivo na tradição do Paredos ao sagrado anjo guardião. Então, essa ideia de instrução espiritual que o mago recebe do seu sagrado anjo guardião, de proteção, instrução para a evolução pessoal e proteção, isso são agregações tardias na doutrina do Paredos ou do sagrado anjo guardião. Originalmente, o que todo mago sempre buscou e o que essa entidade sempre transmitiu foi o quê? Conhecimento oculto sobre a arte da magia e autoridade e autorização espiritual para trabalhar com uma miríade de criaturas espirituais. Esse sempre foi o foco. Essa é a história no seu original. Você se relaciona com o teu sagrado anjo guardião para aprender magia, para ter controle sobre os seres e as criaturas da natureza e, portanto, sobre os próprios processos da natureza. Essa é a razão de se entrar em contato com o teu anjo da guarda. Essa é a razão de se conjurar o teu espírito assistente. E não outra que seja proteção ou instrução espiritual para a evolução da sua alma e iluminação espiritual. A própria ideia de pacto com espíritos ou de pacto com o diabo, como vem sendo desenvolvida desde os mitos de Fausto e Mefistófeles, começaram a se espalhar pela tradição oculta, está associada à doutrina do espírito assistente, presente também na tradição cipriânica da magia. Fausto teria, após uma série de invocações, assinado um pacto com Mefistófeles que, a partir daquele momento, tornou-se seu espírito assistente, um diabo familiar. São Cipriano, assim como Fausto, era um mago poderoso do imaginário popular e também teria aprendido magia diretamente de sua associação com um diabo familiar. Essa ideia de associação íntima com um espírito assistente é consistentemente desenvolvida nos papiros mágicos gregos, na relação que o mago deve construir com o Paredos. Soldo, o poder que Salomão possuía, assim como as figuras míticas de Fausto e São Cipriano, bem como de outros grandes magos da antiguidade clássica e tardia, como Simão, o mago, provinha diretamente de sua associação e pacto com espíritos, melhor dizendo, conhecimento e conversação com eles. O pacto com o espírito e como o conhecemos hoje é, portanto, uma deturpação do conhecimento e da conversação com o sagrado anjo guardião, o daimon ou demônio pessoal que nos acompanha no curso da encarnação. Fazer um pacto com o diabo, em essência e desde os primórdios da magia, trata-se de obter um espírito assistente. Então, como nós estamos aí desenvolvendo no nosso estudo, essa ideia de pacto com o diabo se desenvolveu a partir da relação que o mago da antiguidade possuía com os espíritos. Então, esse diabo, o qual as apologias cristãs
fazem menção que o mago mantém tráfico e faz um pacto, ele nada mais é do que o espírito assistente que nos auxilia nas nossas práticas, nos ensina magia e nos dota de poderes ocultos para comandar os espíritos da natureza. E não tem nada a ver com uma entidade maligna que supostamente encaminha o homem para coisas vis e para uma vida de crimes espirituais. Ao cruzarmos as referências que possuímos sobre os poderes de Salomão, Moisés, Simão, o mago, Fausto e São Cipriano, com aquelas que descrevem os poderes dos papiros, dos parêdoros, nos papiros, torna-se evidente que a fonte de todos os milagres, taumaturgia, que eles operavam, vem dos espíritos assistentes que os auxiliavam. Nos grimórios medievais, os próprios espíritos são descritos como detentores dos poderes que estes magos aparentemente possuíam. E tanto a ideia do pacto com o espírito assistente, quanto os poderes que eles detêm, são atribuídos ao Paredos nos papiros. Essa relação nós podemos ver nas tabelas abaixo. Aí agora eu faço duas tabelas que vocês vão relacionar os poderes atribuídos a Simão, um mago, aos poderes atribuídos ao Paredos nos papiros. E na tabela de baixo, o pacto é a relação de Fausto e Mefistófeles, o pacto é a relação que o mago tem com o Paredos nos papiros. E aí nós vamos ver que o espírito que acompanhava Simão e que dava poderes a ele era o Paredos. Nós vamos ver que o diabo que ensinava Mefistófeles, de verdade, é o Paredos. O diabo pessoal, o espírito assistente. Meus irmãos, eu agora vou dar uma pausa, porque eu estou notando que as aulas com mais de 50 minutos, vocês têm dificuldade para assistir. Então, eu vou continuar a partir daqui onde a gente parou, na próxima aula, que eu vou enviar ainda, espero, essa semana. Gratidão a todos vocês, bom estudo, espero que vocês estejam gostando do conteúdo que nós estamos estudando.